Salve, rapaziada! Voltei! Ó, concluindo então o pensamento aí do Aristóteles, beleza? Então veja, a visão metafísica dele é diferente. Enquanto o Platão pensa que a essência das coisas está fora, no mundo abstrato ideal, o mundo das ideias, o pensamento do Aristóteles já pensa que a própria coisa tem uma substância. E é essa substância que vai definir como é que vai ser, como que serão os objetos, as coisas, né? Então essa visão um pouco diferente, né? Que não permitiu aí que o Aristóteles ficasse, né? Na chefia da escola e tudo mais. Quando você pensa nas coisas, uma espada, alguém que faz uma espada, né? Alguém que faz um vaso. Então você pensa, pô, da onde vem? O que faz com que essa coisa seja ela? Então, a substância. Então você vai perceber que muitas das coisas na natureza têm uma origem e fora da natureza os objetos também. Então Aristóteles aproveitou essa ideia para a gente pensar a partir do que a gente vê, que a gente sente, a gente toca, né, o que a gente ouve, o que a gente experimenta. Então a visão do Aristóteles é um pouquinho diferente do Platão, tá? E aí ele vai colocar o seguinte: as coisas têm uma matéria e uma forma. Então, por que as coisas mudam e são diferentes? Por causa desse princípio. A matéria é um princípio indeterminado, né, do que o mundo físico é feito. Então, todas as coisas, não confundir matéria com substância. Matéria seria, por exemplo, a massa, a forma, né, aquilo ali que você vai organizar. E a substância é a essência. Então você vai pegar uma matéria e modificar ela para ela assumir aquela essência, para você dar aquela substância. Então a matéria é indeterminado e define o mundo físico. Contém a possibilidade de transformação, ou seja, a ideia de potência. Então todo ser tem uma matéria que pode ser transformada em alguma coisa aí que vai dar a sua potência. Potência é aquilo que pode vir a ser. O ato é aquilo que é. Ok? Então vamos lá. E a forma? Então, a forma que vai definir aquilo que é. A forma que vai trazer como a gente se identifica. Então veja só, se a gente tem, por exemplo, a matéria da coisa fazer, a substância, então é a essência. Então por isso que a substância, peraí, deixa eu só pegar aqui. Ó, peguei. A substância vai dar a essência. A matéria é aquilo que a gente pode fazer, que a gente vai ter um aspecto físico. E a forma a gente vai direcionar. Então vai ser uma essência que ele diz comum a indivíduos da mesma espécie, né? Um princípio aí inteligível que vai ordenar, tá? Então olha só, exemplo aí da estátua. O que a gente pegou? A essência estátua. Então a substância da estátua é ser uma representação de alguma coisa, seja de uma pessoa, de uma deusa, um guerreiro, um momento, uma coisa que a gente acha legal. Estátua, representação. Matéria, a matéria é do que a gente vai fazer. Então, no caso, é a parte física. No caso aqui, a matéria é o mármore. Então, a gente vai pegar o mármore e transformar na estátua. A forma é o que o escultor vai realizar na estátua, ou seja, o que ele vai fazer no mármore. É uma estátua em homenagem à deusa Atena, então vai ter uma forma de mulher, o relato de como é a deusa. É a estátua em homenagem ao Aquiles, então vai ter uma forma de homem, de másculo, de forte, de guerreiro. Então essa é a forma. Tá sacando? Todo ser tem matéria e forma. E por isso que tem o devir, o caminho, a evolução. Todo ser torna atual a forma que possui
em potência. Ou seja, a semente ela vai se transformar numa planta. Então, ela tem a possibilidade, a potência de virar planta, mas ela tem essa forma aí de semente. Então, ela vai se transformar. E aí até virar árvore. E aí tem novas sementes e aí por aí vai. Então, todo tem matéria e forma. E a árvore vai ter uma substância, árvore. Causas. A passagem da potência para o ato não se dá ao acaso. Não é como então Platão pensou, uma lembrança. Não, ela é causada. Ela tem alguma coisa que faz com que ela aconteça. Quais seriam então as causas? Aí ele estabelece 4 causas. Então vem aqui para você perceber. Causa material, é a matéria, do que é feito. Então, mármore para estátua, é material. Eu tenho uma cadeira de madeira, então a madeira é material. Eu tenho uma faca de aço, então aço é material, a liga. Então aí vai, beleza? Causa formal, olha aí, é a forma, a natureza específica, a configuração, as características, e que vai transformar ela num ser. Então, a estátua de homem e não de cavalo. Então, por exemplo, a estátua de cavalo, lembra o cavalo, tem forma de cavalo, tem as patas, tem dorso, é igual um cavalo. A estátua de homem lembra um homem, então tem forma de homem. Então, por isso que elas não têm a mesma, podem ter a mesma matéria, mas o formato vai ser diferente. Causa eficiente é o agente, é aquele que agiu para produzir, que fez. Então, o escultor fez a estátua, o marceneiro fez a cadeira, a mesa, né? O pintor pintou a casa. Então, veja, então a causa eficiente é aquele que faz. A causa final é o objetivo. Para que eu vou fazer aquilo? Qual é a sua finalidade? Qual é a razão de ser? Então, o escultor ele queria homenagear o deus Apolo, então ele fez uma estátua, né? Então, o pedreiro lá, o construtor, ele foi fazer uma casa. E aí fica legal. Eu vou baixar aqui, mas ó, então a causa material é o que foi feito. Então, no caso aqui, a madeira, a pedra, a areia. Então, a gente utilizou essa causa material. A causa formal, no caso, vai ser o estilo da casa, no templo aí. A causa final, para quê? Para você ficar abrigado, para você rezar, seja lá como for. Então, ó, tá aí. E a causa eficiente, quem fez aqui, no caso, né? Aqui, causa eficiente. Então, o que eu quero que você perceba, ó, essas características aí, elas ligam a uma característica anterior. Então, se as coisas todas foram realizadas, foram pensadas, elas têm uma substância. Então, o que fez com que a primeira potência se tornasse ato? O que fez com que as coisas começassem a se movimentar para alcançar a sua potência? Então, o ato puro ou motor imóvel. Então, ele deve haver um Deus que ele vai chamar de Theos, que, pelo amor de Adriane, não é o Theos, o Deus cristão. Não é um Deus criador e tal, não é um Deus cristão. É um Deus, porque ele seria perfeito. E ele vai iniciar o movimento de tudo. Então, coloca todos os movimentos da natureza. Então, ele seria a causa que não tem causa e causa primeira. Então, se todas as coisas estão no movimento de alcançar a sua potência, então quem iniciou o primeiro movimento? É legal você imaginar o seguinte, pensa aqueles dominós que ficam enfileirados, tá? Quando ele cai, ele vai caindo e muitas vezes vai fazendo aquele desenho, né? Então quem é que começou, que derrubou a primeira pecinha? Quem é esse peteleco inicial? Esse peteleco ele vai chamar de
Theos, que vai ser o motor imóvel. Então, para as coisas caminharem em direção ao movimento, era necessário que essas coisas tivessem sido iniciadas por alguma coisa. Então, são iniciadas por Deus. Agora, é muito importante que você entenda que esse motor não é nenhum deus da cultura grega e não é o deus cristão, tá? Até porque faz sentido você pensar numa criação, mas não é isso que ele coloca. Todas as coisas têm essência, todas as coisas têm um ato e potência, e era preciso iniciar, fazer essa atualização, né? Essa transformação. E para isso ele precisava do Theos, do Deus. E aí, visão desse princípio aí é de organizador, né? Tipo, organizar um guarda-roupa aí. Que inveja que dá esse guarda-roupa aí bem organizado. Então, ó, querem arrumar o quadro da natureza, né? A visão da natureza. Pôr em ordem os conceitos dos homens. Então, organizar cada coisa no seu local. Cada substância em sua capacidade. Então, é isso que esse Theos vai gerar, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai dividir a natureza em coisas que são inanimadas, só transformam sob a ação externa, e em coisas que têm a potencialidade de se transformar, animadas. Então, os seres vivos na natureza, eles podem se transformar. Os materiais, por exemplo, madeira, a pedra, eles têm que ser transformados de maneira externa. E aí alguém vai dar uma forma, uma característica. Agora, os animados não, eles se transformam por eles mesmos. Então, ele vai dividir os animados nos animais e no homem. Então, essa é a característica. E o homem tem a capacidade de transformar mais coisas. E o animal não. Ele transforma algumas coisas no meio dele só, não afeta a natureza num todo. O homem, sim. Beleza? Então é isso. Aí, essa é a parte da metafísica. Depois a gente vai falar da parte da ética e da parte da política. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês até aqui. Esse vídeo ficou um pouquinho maior, mas porque era mais informação. Tá bom? Muito obrigado aí, a gente se encontra em breve.